Aleluia. Glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Fica de pé comigo, meu irmão, só mais um pouco. Nessa sexta-feira que você está cansado, depois de um dia de trabalho, nós vamos meditar na palavra do Senhor. E eu te convido a abrir a palavra de Deus em Lamentações 3, 22. Lamentações 3, 22. Glória a Deus. Lamentações 3, 22. É uma palavra muito conhecida, né? Todas as manhãs, quando nós oramos, dificilmente não clamamos essa palavra para o Senhor. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém, meu irmão? Até aí, vamos orar ao Senhor? Coloca a sua Bíblia no branco, erga suas mãos para o céu e vamos clamar ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus eterno, Deus Santo, Deus fiel, Deus poderoso, Pai, nessa noite nós estamos aqui para te adorar, para clamar ao Senhor, para glorificar o teu nome. Senhor, nós viemos nesse lugar receber a tua palavra. Por isso, vem falar conosco, vem nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus. Meu Deus, libera os teus anjos a nosso favor agora. Libera anjos de batalha, Senhor. Anjos com espadas de fogo agora, guerreando a nosso favor, guerreando nesse lugar, guerreando lá nas nossas casas também, Senhor. Cobre-nos agora com o precioso sangue de Jesus. Cobre as nossas casas, nossas famílias com o sangue de Jesus. Cobre agora a nossa mente com o sangue de Jesus. Cobre as nossas emoções, os nossos pensamentos com o precioso sangue de Jesus. E libera agora os teus anjos, Pai, percorrendo os nossos caminhos, jogando luz e fogo, destruindo obras contrárias, destruindo opressões, retaliações, ataques, amarrações, Senhor. Começa a liberar a tua unção de fogo neste lugar sobre as nossas vidas, destruindo o mal. Destrói agora toda amarração, toda cadeia agora, Senhor, tudo que prende o teu povo, Pai. Quebra as maldições e liberta o teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de toda exaltação nessa noite. Aleluia. É no nome de Jesus que nós vamos vencer. É no nome de Jesus que você vai vencer, e é no sangue de Jesus que você vai se defender. Com o nome você ataca, com o sangue você defende. São as duas principais armas que você tem a seu favor. Vamos nos assentar com a Bíblia aberta e vamos meditar na palavra de Deus, e que o Senhor venha ensinar você essa noite, porque eu estou aqui para aprender. Amém, meu irmão? Com o sangue você se defende. É o maior escudo que você tem à sua frente, é o sangue de Jesus. E o nome de Jesus é a maior arma que você tem, que é o nome sobre todo o nome. O nome ao qual todo joelho terá que se dobrar. Quem não dobrar em vida, vai dobrar depois na outra vida, mas vai ter que dobrar diante de Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você crê nisso? Amém. Se você crê, aplauda o Senhor. Sexta-feira abençoada, como eu sempre digo. E o Senhor tem muito para nós nessa noite, sempre terá. Basta abrirmos a porta. Abra a porta para Ele entrar. Abra a porta para Ele fazer maravilhas na sua vida, que Ele quer. Porque o Senhor Jesus Cristo veio para que você tenha vida e tenha em Jesus quer o melhor para você.
Entenda isso, meu irmão, nessa noite. Jesus, Ele quer o melhor para você, Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para nós, e o melhor para nós está na sua presença e na obediência a Ele. Não existe o melhor para você fora da obediência a Jesus Cristo. O melhor para você está na obediência. É lá que é o lugar onde você recebe do Senhor. É lá que é o lugar onde você tem a proteção do Senhor. É na obediência a Ele. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Imagina você descansando à sombra do Senhor. Para você estar na minha sombra, você tem que estar coladinho comigo aqui, meu irmão. Você quer estar na sombra do Altíssimo? Esteja coladinho com Ele, que aí você vai estar na sombra dEle. Aí você vai descansar. Um lugar onde Satanás, onde os demônios não poderão te tocar. Lamentações capítulo 3, versículo 22, a palavra de Deus diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e novas são a cada manhã. Olha que promessa maravilhosa para mim e para você. Novas são a cada manhã. As misericórdias de ontem não são de hoje, são novas a cada manhã. Você entende isso? Se renova, são novas a cada manhã. Meu irmão, se eu falo com você nessa noite, olha aqui para mim, você me vê? Eu também te vejo. E você sabe o que eu entendo nessa noite? Se você me vê aqui, meu irmão, é que as misericórdias de Deus são grandes na minha vida, senão eu não estaria aqui hoje. E eu creio que muitos também não estariam aqui me ouvindo nessa noite, se não fosse a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Eu sei que muitos aqui já experimentaram, o pastor Carlos sabe falar muito bem sobre isso, sobre a misericórdia de Deus, sobre os livramentos de Deus. Muitas pessoas aqui conhecem a mão de Deus a seu favor, muitos aqui conhecem. Então as misericórdias dele é a causa de nós não sermos consumidos, as misericórdias de Deus são a causa de nós estarmos de pé. Se eu estou aqui nessa noite, se você está aqui nessa noite, é a prova que Deus é misericordioso. Sabe por quê, meu irmão? Quantos livramentos você já teve? Quantos livramentos que eu já tive? Deus muitas vezes nos livra que a gente nem sabe. Às vezes você está indo para um lugar e vai acontecer alguma coisa, Deus faz alguém atrasar lá, ou faz alguém adiantar lá, para evitar um acidente, alguma coisa, nós nem sabemos. Quando Deus nos livra, muitas vezes Deus te livrou e você nem sabe. Você nem sabe. Quantas vezes isso acontece? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. E nós reconhecemos isso, nós reconhecemos a fidelidade de Deus, por isso nós estamos aqui para louvar, para exaltar o nome dEle, porque nós reconhecemos a fidelidade dEle, isso é fé. Reconhecer Deus, isso é fé. Estar aqui ouvindo a palavra, isso é fé. Ir na igreja, isso é fé, isso é prova da sua fé, isso é prova da nossa fé. Se alguém falar com você que você não tem fé, que a sua fé é pequena, meu irmão, só a prova de você estar aqui é fé, é prova da sua fé. Você está aqui já é uma prova da sua fé, é uma prova que você tem fé nele, porque senão não estaria aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Jesus era misericordioso, Jesus é misericordioso. Muitas vezes quando Jesus curava as pessoas, Ele não perguntava se elas eram crentes, Jesus não perguntava se elas já tinham lido a Bíblia, Jesus as curava pela sua misericórdia, porque Ele é misericordioso, Ele tem isso nele, a misericórdia de Deus, e elas são a razão de nós não sermos consumidos. Sabe por quê, meu irmão? Tem muitas situações que vêm na nossa vida que é só a misericórdia de Deus. Tem situações, eu imagino, que já veio na sua vida que você viu a mão de Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é só as misericórdias de Deus. Eu quero trazer alguns exemplos para você nessa noite, na palavra de Deus, de pessoas que, se não fosse a misericórdia de Deus, eles teriam morrido. Pessoas que, se não fosse a misericórdia de Deus na vida deles, eles teriam sido destruídos.
pessoas que clamaram a misericórdia de Deus no último momento, receberam a misericórdia de Deus no último momento, e quero também trazer exemplo para você também, de pessoas que esqueceram de clamar a misericórdia de Deus enquanto estavam em vida, porque, meu irmão, é só nessa vida que nós podemos clamar a Deus a sua misericórdia e ter a sua salvação na nossa vida. Se nós partirmos daqui, não tem como mais. A salvação, você só consegue ela em vida. Você só consegue a salvação respirando em vida. Depois que partir, não tem jeito mais. Então o momento é hoje, este é o seu dia. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo, receba-o. Que Jesus Cristo, Ele é a garantia da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, do favor de Deus, quando nós o recebemos e o obedecemos. E nessa noite eu quero trazer para você alguns exemplos bíblicos de pessoas que, se não fosse a misericórdia de Deus, eles teriam morrido. Eu quero falar em primeiro lugar do rei Davi. Você conhece o rei Davi? Você já ouviu falar sobre ele? Davi era um homem que conhecia a Deus. Davi era um homem que tinha fé em Deus. Davi era um homem que tinha comunhão com Deus. Mas em um momento da vida de Davi faltou algo muito importante que não pode faltar na nossa vida. Em um certo momento da vida de Davi faltou obediência. Obediência é o que leva a maioria dos crentes a cair. É falta de obediência. Falta de obediência, falta de aplicar aquilo que conhecemos na nossa vida. Conhecer não garante a salvação. Aplicar o conhecimento garante. Conhecer não quer dizer muita coisa, mas usar esse conhecimento, sim, vai transformar em bênção na sua vida. Então não seja simplesmente um ouvinte da palavra de Deus, como alguém que se contempla no espelho, não, mas vamos colocar em prática a palavra de Deus. Isso é importante. Isso é importante, colocarmos em prática isso que nós ouvimos, isso que nós conhecemos. Isso vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Então, quando nós olhamos para a vida do rei Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que conhecia a Deus, um homem que falava com Deus, um homem que tinha comunhão com Deus, mas que veio a desobedecer. Esse foi o grande problema. Então, meu irmão, nós podemos ter um relacionamento com Deus, mas não podemos deixar de obedecer a Deus. Isso é importante. Não podemos deixar de obedecer a Deus. E o rei Davi, ele vai cair em uma situação que ele era digno de morte, mas a misericórdia de Deus foi grande na sua vida. Quando eu abro a minha Bíblia lá em 2 Samuel capítulo 12, 2 Samuel capítulo 12, eu gostaria de ler para você o que aconteceu com Davi, quando o profeta Natã vem até ele, depois que ele comete um adultério, e comete um assassinato. Davi era digno de morte. O próprio profeta, ao contar essa história para Davi, ele vai julgar a ele mesmo, achando que aquela história se passava em outro lugar. Mas eu gostaria de ler com você nessa noite, 2 Samuel, capítulo 12. Quando o profeta Natã chega até Davi e conta uma historinha, e Davi não sabia o que se passava ali, mas aquilo falava dele mesmo. Muitas vezes, meu irmão, o pregador, ele está aqui, pregando uma palavra aqui, que se passou há 4.000, 5.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, mas aquela palavra, naquela noite, ela está sendo para quem está ouvindo ali. Há algo naquela palavra que é para quem está ali ouvindo. O profeta Natã conta uma história para Davi. Davi achou que estava falando sobre um homem longe, mas a palavra era para ele. Então essa palavra nessa noite é para você. Então fique ligado naquilo que Deus vai falar com você dentro dessa palavra. Porque muitas vezes nós pregamos algo aqui, temos revelações aqui, mas Deus te dá outras revelações aí também.
Deus fala com você durante a palavra, quando você se liga nele. Quando você está ligado nele, Deus revela coisas para você. Deus é que te revela, Deus traz na sua mente. Então fique ligado na palavra de Deus. Talvez Davi pensou que o profeta Natan estava falando algo que se passou há 10 anos atrás, mas aquilo era para ele. Era ele mesmo que estava ali. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 1, diz assim: e o Senhor enviou Natan a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Aí Davi não sabia que o homem rico ali era ele. Ele não sabia. Ele não sabia, mas era ele. Muitas coisas estão passando aqui, às vezes o pregador está pregando aqui, mas Deus está falando coisa para a vida das pessoas que estão aqui. E muitas vezes as pessoas passam despercebidas dessas coisas. E a Bíblia diz assim: o rico tinha, aí Natan continua, o rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que a comprara e criara. Ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente, do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Qualquer um ia ficar nervoso com a história dessa, até eu ficaria, e Davi ficou nervoso. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natan: vive o Senhor, que é digno de morte ao homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu é este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Olha que interessante essa palavra, meu irmão. Olha que interessante essa palavra. Quando Davi entrou nessa situação, não tinha volta para ele. Não tinha volta para ele. Era morte. Ele próprio julgou ele, digno de morte ao homem. Ele julgou ele mesmo, digno de morte. Então Davi entrou em uma situação que não tinha volta. Ele entrou num beco sem saída, era morte. Mas o que livrou Davi? As misericórdias do Senhor. Há situações que só as misericórdias de Deus podem nos livrar. Por isso Davi não morreu, porque grande foi a misericórdia de Deus na vida dele. Então isso é importante, meu irmão. Elas são a razão de nós não sermos consumidos. Tem situações que não tem volta. Eu vou mostrar para você outras situações. Eu quero trazer outros exemplos bíblicos para você nessa noite, para você ver quão é importante a misericórdia de Deus na nossa vida e quão é importante, como Deus é misericordioso para mim e para você, na fidelidade dele. Davi não foi fiel, mas ele permaneceu fiel, você me entende? Ele permaneceu fiel. Deus permaneceu fiel. Davi errou, falhou, pedrada, morte a pedrada, não tinha como. Mas Deus falou: não vai morrer, porque a misericórdia de Deus foi grande na vida dele, e a misericórdia de Deus foi a causa dele não ser consumido, dele não morrer ali, porque ele mesmo o julgou. Nem Deus quis julgar, falou: deixa ele mesmo julgar. Por isso, meu irmão, toma cuidado quando alguém chegar falando qualquer história para você. Vamos vigiar. Chegou uma pessoa falando de outro ali, meu irmão, toda vez que um juiz vai julgar alguém, ele ouve as duas partes.
Então nós temos uma mania das pessoas chegarem falando de outras pessoas para nós, e a gente vai logo julgando e falando. É uma armadilha do diabo isso. É uma armadilha do diabo. Tem que tomar cuidado, porque você não ouviu, você não sabe se aquilo é verdade. A pessoa chega falando do outro para você, aí você, não, ele não devia ter feito isso, ele está errado, ele é assim, ele é daquele jeito, ele fez errado, e você está julgando a pessoa, e quando você julga o outro, você julga você mesmo. Sabe por quê? Nós julgamos a nós mesmos, sabe por quê? Porque nós caímos nas mesmas falhas. Por isso Jesus falou, cuidado, não olhe o cisco no olho do seu irmão, não. Tira primeiro a trave que está no seu olho, ou o perigo que você corre. Porque com a mesma moeda também seremos julgados. Então a moeda que Davi manda para aquele homem rico, ele estava mandando para ele. Cuidado. E Davi entra numa situação que não tinha volta, era morte, mas a misericórdia de Deus o livrou ali. E ele reconheceu, ele reconheceu claramente a misericórdia de Deus na vida dele, quando ele escreve um salmo, o Salmo 51. O Salmo 51, Bruno, versículo 1, você vai ver ele reconhecer a misericórdia de Deus na vida dele, a misericórdia de Deus que o livrou. Quando você lê o Salmo 51, você vai ver ele começar o Salmo 51 falando sobre as misericórdias de Deus. Ele fala, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Quem conhece Deus de perto sabe que Deus é misericordioso, mas Deus não vai tolerar o pecado, meu irmão. Deus não vai tolerar o pecado. Deus não tolera. Davi, ele pagou a consequência do seu pecado, e se não fosse as misericórdias de Deus, ele teria morrido. Salmo 51, versículo 11, Bruno. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e me sustém com o espírito voluntário. Olha o coração de Davi. Olha o coração de Deus, olha o coração de Davi para Deus em arrependimento daquele ato. Porque ele reconheceu a misericórdia de Deus na sua vida. Então, meu irmão, há situações que a pessoa entra que não tem jeito, é só a misericórdia de Deus, e Deus é misericordioso. Eu quero trazer agora para você o exemplo de dois reis em Israel. Um que clamou a misericórdia de Deus e o outro que não clamou. Quem clamou, conseguiu ficar de pé. Quem não clamou, morreu. Eu quero trazer o primeiro exemplo lá em 2 Reis, capítulo 20, o rei Ezequias. Você conhece a história? Você conhece a história do rei Ezequias? E depois eu quero trazer a história de Acasias. Você vai ver a diferença nesses dois reis. Você vai ver a diferença de quem reconhece a misericórdia de Deus e quem não reconhece. Um grande segredo desse reconhecimento é vida com Deus. Quem está próximo de Deus e tem vida com Deus, tem esse reconhecimento na sua vida, porque experimenta isso na sua vida, ele experimenta. 2 Reis, capítulo 20, a Bíblia diz que naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Ele adoeceu de morte, mas era um homem que tinha vida com Deus. Você vai ver que isso faz toda a diferença, aquele que serve a Deus, aquele que tem vida com Deus. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio até ele, e lhe disse, assim diz o Senhor, dentro da tua casa, porque morrerás e não viverás. Foi dada a sentença foi dada, mas depois da sentença de Deus, ainda existe a esperança da misericórdia dele. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, lembra-te, Senhor, se servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Olha que importância, olha que maravilha. Ele já estava condenado, mas
Deus lembrou dele, quando ele clamou. Porque a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é o que nos mantém de pé, meu irmão. Por isso, todas as manhãs, lembre de clamar por essa promessa, porque elas se renovam na sua vida, elas se renovam na minha vida, é elas que nos mantêm de pé. Então ele clama, ele ora a Deus, ele chora, e Deus o ouve. Agora eu quero trazer o exemplo de outro rei. Olha a diferença da pessoa que tem vida com Deus, olha a diferença da pessoa que anda com Deus, a diferença da pessoa que sabe clamar pelas misericórdias de Deus. Agora eu quero trazer para você o exemplo de Acasias, lá em 2 Reis, capítulo 1. Olha para você ver a diferença. Adoeceu, esse rei também vai adoecer da mesma forma que Ezequias adoeceu. Mas há uma diferença aqui. Há uma diferença. 2 Reis, capítulo 1, Bruno, por favor. A Bíblia diz assim: e depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. A mesma coisa que aconteceu com um, aconteceu com outro. Todos dois vieram a adoecer. Mas você vai ver a diferença. E enviou mensageiros e disse: ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Olha para você ver o agir. O rei Ezequias clamou a quem? A Deus, porque conhecia a Deus, tinha vida com Deus. Esse rei não conhecia a Deus como Ezequias conhecia. Esse rei não tinha vida com Deus como Ezequias tinha. Por isso, meu irmão, é importante. É importante ter vida com Deus. É importante ter convivência com Deus. Porque quando clamarmos, Ele está pronto a nos ouvir. Ele está pronto a nos ouvir. Quando nós temos vida com Ele, Ele nos ouve. Tenha certeza disso, que o Senhor nos ouve. E Acasias manda consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: levanta-te e sobe-te para encontrar com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhe: porventura não há Deus em Israel para ires consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E aí veio a sentença: e por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Você está vendo a diferença? Ele foi consultar idolatrias. Ele foi consultar coisas erradas, em vez de ir ao Senhor, o Deus da sua nação. Deus estava tão próximo dele ali, era o Deus da nação dele, ele foi buscar em outra nação uma idolatria. Mas a diferença desse rei para Ezequias é grande, porque Ezequias, ele conhecia Deus de perto, ele sabia da realidade das misericórdias do Senhor nas nossas vidas. É uma realidade, meu irmão, é uma realidade, as misericórdias de Deus na minha vida e na sua vida, é uma realidade que nos mantém de pé. Por isso clame sempre, porque Deus é um Deus misericordioso, e Ele enviou o seu Filho para nos curar, para nos sarar, para nos libertar e para nos dar vida, e vida em abundância. Essa é a promessa do Pai. Vamos aplaudir o Senhor? Deus é maravilhoso. As misericórdias do Senhor são a causa de eu e você não sermos consumidos, porque Ele é fiel. Ele é fiel, ainda que Ele tarde, mas Ele não vai falhar. Presta atenção, ainda que Ele tarde, Ele não falhará, porque Ele é fiel e permanece fiel conosco. Deus é fiel. Agora, meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre o ladrão da cruz. Ali é uma oportunidade grandiosa que a pessoa não deve arriscar. Aquela ali é única. Aquela foi única. O homem teve muitas oportunidades de buscar a Deus na sua vida, como todas as pessoas têm oportunidades de buscar a Deus na sua vida. Mas aquele homem virou as costas para Deus em toda a sua vida.
Ele virou as costas para Deus e não quis compromisso com Deus, não quis nada com Deus. Mas na hora que o homem foi morrer, na hora que era a sentença de morte dele, ele foi crucificado de frente para Jesus. É uma oportunidade única, meu irmão. Isso não acontece 2 vezes. Isso não acontece. E aquele homem agarrou aquela oportunidade de salvação com todas as suas forças. Enquanto o outro perdeu, na última hora, a sua salvação, o ladrão da cruz do Calvário agarrou ali a sua salvação, agarrou a misericórdia de Deus na vida dele, ali na última hora. Porque quando Jesus disse para ele assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aquilo foi as misericórdias de Deus entraram na vida daquele homem na última hora. Ninguém pode esperar até lá. Igual certas pessoas pensam assim, quando eu tiver velho, quando eu tiver com meus 80, 90 anos, aí sim eu vou para a igreja, eu vou buscar minha salvação, mas por enquanto eu vou curtir os prazeres da carne. Isso é um erro. Isso é um erro porque ninguém conhece o dia de amanhã. Salvação se segura hoje. Hoje é o dia, essa é a hora. Essa é a hora e este é o dia. Você não sabe daqui 10 minutos? Daqui 10 minutos nós não conhecemos, daqui 1 minuto nós não sabemos de nada. Então a hora é agora. Mas aquele ladrão, o ladrão da cruz do Calvário, ele teve uma oportunidade única de ser crucificado diante do Senhor Jesus. E ele aproveitou bem aquela oportunidade e reconheceu Jesus ali. E clamou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, lembra de mim quando entrares lá no teu reino. E Jesus falou assim, não, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Porque aquele homem recebe a misericórdia de Deus. Por que ele recebe e por que o outro não recebe? Quando nós vamos analisar o diálogo que aconteceu entre eles ali, você vai ver a diferença. Um dos ladrões, o que não recebeu salvação, o que foi para o inferno, ele virou para Jesus Cristo e falou assim, se tu és Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha a fala desse homem. Na fala desse homem não havia arrependimento. Não havia um coração voltado para Deus, não existia arrependimento aqui. A única coisa que esse ladrão queria era simplesmente descer da cruz, voltar à sua vida e continuar nas mesmas práticas. Ali não haveria mudança nenhuma. Mas quando nós vamos ver o outro ladrão, o ladrão que recebeu a salvação, você vai ver uma atitude diferente no falar desse homem. O falar desse homem vai revelar o seu coração. Quando ele vira para o outro e fala assim, você nem teme a Deus estando na mesma condenação? Aí você começa a analisar a fala desse homem. Quando ele diz, você nem teme a Deus, reconheceu Jesus como Deus. Você nem teme a Deus estando na mesma condenação. Ele começa reconhecendo Jesus. Esse é o primeiro ato na conversão de um homem, reconhecer Jesus. Porque quem não reconhece Jesus, ele não vem. Só vem quem reconhece que Jesus é Salvador e que precisa da salvação. Então aquele homem reconhece Jesus como Deus, reconhece Jesus como Salvador, reconhece que precisa da salvação. Quando ele diz, você nem teme a Deus, Deus, ele disse Deus, reconheceu, estando na mesma condenação. Agora ele vira para ele mesmo, quando ele diz estando na mesma condenação, ele o vê como um condenado, como alguém sem volta, como alguém dedicado à morte ou ao inferno. Ele vê ele como condenado. Você nem teme a Deus estando na mesma condenação? Aí ele vai dizer assim, a nós é lícito. Reconhece de novo que ele era pecador, condenado ao inferno sem salvação. A nós é lícito pagar pelos nossos crimes, pagar pelos nossos feitos. Aí ele fala assim, mas ele nada fez. Reconhece Jesus que estava sendo crucificado sem dever nada. Reconheceu como Deus. Aí agora, a sua última fala, ele fala assim para Jesus, aí ele clama misericórdia. Aí ele recebe Jesus, ele já tinha reconhecido Jesus como Deus, ali ele recebe Jesus, ali ele clama misericórdia, quando ele fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No teu reino. Quando ele fala, lembra de mim quando entrares no teu reino, o que é que ele pensou? Ele estava pensando na salvação.
Aquele homem, ele não era convertido ainda, mas ele conhecia, ele era alguém que o conhecia e se converteu na última hora, mas conhecimento de salvação ele tinha conhecimento de salvação, porque quando ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, aquele homem conhecia, ele não era desconhecido da palavra de Deus não, ele conhecia a palavra, ele era talvez, quem sabe, um desviado que estava ali, porque conhecia. Quando ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E naquela mesma hora a misericórdia de Deus entrou na vida dele e abraçou ele. Ele segurou ela com unhas e dentes. Ninguém poderia tomar a salvação daquele homem ali. Quando Jesus fala para ele, nada poderia tomar a salvação daquele homem ali diante de Jesus, naquela oportunidade, Jesus vai e fala para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso aconteceu. Ele realmente, na última hora, ele conseguiu. Meu irmão, ninguém pode tentar algo assim, com oportunidade dessa não acontece mais, não. Na última hora é muito difícil, tem que segurar agora. Eu conheço um homem que partiu dormindo, e aí? Deitou, no outro dia o filho dele foi lá acordar ele, pai. Ele deitou e foi dormir. No outro dia ele sempre acordava cedo. Aí o filho dele mais novo acordou e falou assim, mãe, pai não levantou ainda não, aí pai sempre acorda cedo. Pai acorda cedo, o que aconteceu? Aí quando ele foi lá no quarto, fez assim no pai dele, o pai dele estava duro já. Partiu dormindo. Já imaginou uma coisa dessa? Quem parte dormindo não tem tempo de clamar, não. Tem que clamar, é hoje, meu irmão, tem que segurar. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus disse para aquele ladrão que clamou e recebeu. Clamou e recebeu a salvação. Agora eu quero trazer um último exemplo nessa noite, de uma pessoa que clamou as misericórdias de Deus, em uma hora que eu não desejo para ninguém. Se tem algo que eu não desejo para ninguém, meu irmão, é isso aqui agora. Ó. Clamar as misericórdias de Deus numa hora dessa. Não desejo para ninguém. Porque quem clamar nessa hora já não tem mais jeito. Já era. Lucas capítulo 16, versículo 24, Bruno, por favor. É uma hora que eu não desejo para ninguém. É uma hora que a pessoa não pode esperar ele chegar ali para clamar, porque ali já não tem mais jeito. Já não tem mais jeito. Lucas capítulo 16 e versículo 24. Aqui já era, meu irmão. Aqui já foi. Lucas 16, 24, olha o que diz a palavra de Deus. E clamando disse, Abraão meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa... Onde que tem chama, meu irmão? No céu tem chama que atormenta? No céu tem esse tipo de chama que atormenta? Tem? No céu não tem chama que atormenta. E clamando, disse Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado. Isso aqui é sofrimento. Atormentado nesta chama. Atormentado nessa chama é queimando, meu irmão. Está sendo queimado. Clamou a misericórdia de Deus, mas tarde demais. Já era. Porque, meu irmão, tem que clamar ainda em vida. A salvação se consegue ainda em vida. Essa palavra, quando você tiver um tempinho, você pode ler ela lá na sua casa. Você pode ler ela com mais tranquilidade. Isso é a parábola do rico e Lázaro. É uma parábola que fala de um homem que esqueceu do Senhor enquanto estava em vida. E quando ele chegou lá no inferno, lá no Hades,
ele vê Lázaro e Abraão lá no seu seio, e de lá ele grita: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro vir aqui. Aí Abraão falou: meu irmão, não tem jeito mais, entre nós existe um grande abismo, não tem como. Aí lá ele está com a consciência que ele tinha aqui na terra, lá ele lembra que ele tinha irmãos que estavam no mesmo caminho e estavam indo para o mesmo lugar, porque não tinham Deus na vida deles, não clamavam a misericórdia de Deus, não tinham Deus na vida deles, estavam indo para o mesmo lugar, e ele pede: olha, pai Abraão, envia Lázaro lá, para pregar para eles, para dizer a eles, para se arrependerem. Porque se alguém ressuscitar dos mortos, eles vão crer. Jesus já ressuscitou dos mortos, e muitos não creram ainda. Aí Abraão fala assim: lá eles têm uns profetas, trazendo para a linguagem de hoje, lá eles têm os pregadores, as mensagens bíblicas. Se eles não ouvem Moisés, não ouvem os profetas, nem tampouco se alguém ressuscitar dos mortos, eles vão ouvir. Esse aqui foi tarde, meu irmão. O ladrão da cruz foi na última hora, mas esse aqui já passou da hora, já tinha partido. Aí partiu de lá, ele tentou clamar, mas não tem mais jeito lá. Não tem como. Salvação se consegue em vida. Salvação se consegue em vida. Isso é algo que eu não desejo para ninguém. Lembrar das misericórdias de Deus, quando já tiver passado dessa vida, já não adianta. Então hoje é o dia, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Se você crê, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, porque Deus é fiel. Deus é fiel. O tempo oportuno é hoje. Este é o dia, esta é a hora de clamar ao Senhor. Aquele que precisa de oração nessa noite, fica de pé, que nós vamos clamar ao Senhor, porque Deus é fiel, aleluia.